Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem e que essa semana continue sendo uma ótima semana para nós. Eu, como palestrante iniciante, tenho que ter um roteiro, uma colinha aqui, de umas pesquisas que eu fiz para compartilhar com vocês a respeito do tema da reforma íntima. Nas pesquisas que eu fiz, achei interessante que eu peguei um livro que me ajudou a entender certas coisas que são muito importantes. Então lá no livro estava escrito assim: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você sabe. Ensinar, compartilhar conhecimento, é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Aí estava escrito uma coisa bem legal, né? Você ensina melhor o que mais precisa aprender. Então você já sabe que ter feito essa pesquisa me ajudou muito durante a semana. Não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. E você inconscientemente acaba procurando os problemas porque inconscientemente também precisa das dádivas que os problemas te oferecem. Uma coisa que também me chamou muita atenção, em relação ao nosso estágio de evolução é o seguinte exercício. Imagine um universo belo, justo, perfeito. Então tenha certeza de uma coisa: Deus, causa primária de todas as coisas, imaginou bastante melhor que você. Vou começar aqui com o meu roteiro, falar sobre a reforma íntima. Nós já estamos acostumados, que nós que frequentamos a casa espírita, que assistimos às palestras, enfim, que nos esforçamos de alguma forma para poder receber o auxílio e também assimilar conhecimentos com os quais a gente possa procurar uma vida melhor, mais satisfatória. Já estamos cansados de saber desse tema, reforma íntima. Mas, de qualquer maneira, a reforma íntima é um propósito de vida. Se formos pensar muito bem, a nossa vida é exatamente o lugar, a escola que foi proporcionada para a gente que a gente possa realizar a nossa reforma. No sentido mais operacional, Às vezes, com o livre-arbítrio, a gente pode resolver não fazer essa reforma. Mas a oportunidade está posta para a gente e, de alguma maneira, sabendo como nós sabemos da forma como funcionam os mecanismos de reencarnação, certamente assumimos alguns tipos de compromisso nesse sentido. Mas, na nossa pesquisa, na minha pesquisa que eu fiz para poder compartilhar com vocês algumas questões, os espíritos que vêm até nós com conhecimento através dos livros, através das psicografias, eles dizem que esse é o nosso tema predileto. Reforma íntima é um tema predileto dos adeptos do espiritismo. Ele tem um conjunto enorme de assuntos que vive a nos desafiar em termos de entendimento, de compreensão, para que possamos, então, mudar a nossa maneira de olhar as coisas. Mas, apesar dessa predileção, apesar de ser um tema predileto, os nossos amigos da espiritualidade mais elevada, eles têm nos alertado, através desses livros psicografados, comunicações várias de médiuns que todos conhecemos, que mesmo com essa frequência toda com a qual esse assunto, que é a reforma íntima, é tratada, isso não tem garantido a nós noções mais amplas que permitam que tenhamos assim uma eficiência no nosso esforço consciente de transformação da nossa personalidade. Eles nos indicam, e isso faz muito sentido, que tenhamos sempre em perspectiva alguns livros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o Livro dos Espíritos, que contém
toda a fundamentação da doutrina, através da leitura, da pesquisa frequente do Livro dos Espíritos, do seu estudo, sabemos que podemos identificar os pontos, a lógica dos mecanismos de causa e efeito, que vão nos proporcionar muitas dicas, muitas condições de, aos poucos, gradativamente, irmos realizando a nossa reforma. Sempre importante lembrar que, nesse sentido, como em tudo que a gente faz, seja um esporte, seja uma profissão, existem os fundamentos. E o Livro dos Espíritos ele veio com essa finalidade. Ser um guia para que possamos, dentro das tarefas do cotidiano, para que o conhecimento esteja lá organizado e sistematizado e que possamos acessar, então, essas relações, essas lógicas de causa e efeito que vão nos dar sempre, como é que a gente pode dizer, os insights que vão nos servir para as nossas mudanças de atitude. Então, através do acompanhamento, através da leitura, dos estudos, a gente vai perceber que a concepção de mundo de que a gente está falando, ela não é de obediência, de fé dogmática. Antes disso, ela é uma concepção de uma fé raciocinada, de algo do qual a gente possa participar criticamente, que a gente possa analisar através do raciocínio. A tese fundamental do Espiritismo é a evolução. Por isso tem tudo a ver reforma íntima e essa tese fundamental, que são mudanças para melhor, mudanças que vão nos proporcionar melhores condições íntimas. Por que a gente tem que manter isso em perspectiva? Porque o processo ele não é de obediência. Se a concepção não é de fé e de dogma, ela então está sujeita, ela está relacionada com processos educativos. E os processos educativos, eles são processos de aquisições passo a passo de conhecimento. Conhecimento esse que vai fazer com que possamos expandir a nossa capacidade de avaliar as coisas, que a gente costuma chamar de expansão da consciência. E à medida que isso acontece, nós vamos tendo melhor capacidade, melhor discernimento para avaliar as situações, enfim, de melhorar a qualidade das nossas escolhas, da forma como nós usamos o livre-arbítrio. Eu fiz uma pesquisinha, então, como eu estava falando, fui dar uma olhada no Livro dos Espíritos. Já na introdução do livro, que foi assim, feita por Allan Kardec, é uma referência própria da proposta do trabalho, onde ele diz: esperamos que o livro dos Espíritos tenha como resultado guiar os homens que desejam se esclarecer, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, que é o do progresso individual, que também é social, indicando-lhes o caminho a seguir para que as pessoas possam conseguir atingir os objetivos. Vamos também encontrar um outro trecho onde ele diz o seguinte: os espíritos não pertencem internamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esse melhoramento, ele vai acabar se solidificando em termos de identificação, de certeza, através dos mecanismos da reencarnação. As sucessivas reencarnações vão refletir o inevitável progresso a que nós estamos submetidos pela própria lei do progresso. Há também a pergunta 83, que diz o seguinte: há muitas coisas que ainda não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada ainda. Mas isso não é razão para nós repelirmos o conhecimento. Então, veja que os mecanismos da fé estão associados com a questão da confiança. À medida que conseguimos raciocinar e identificar aspectos lógicos, mais e mais isso vai realimentando o processo. Com isso, nos sentimos tranquilos com o fato de que, ainda que não possamos entender certas coisas, possamos seguir e mantendo aquilo em perspectiva.
Lembrando sempre que a lógica é o fundamento disso tudo. Na pergunta 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? A resposta é, os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Então, existem várias perguntas, vários lugares do Livro dos Espíritos, onde a gente encontra essa certeza de que a reforma íntima é o caminho para que a gente consiga melhorar a nossa perspectiva, desenvolver, que a gente tenha esperança de que a gente vá conseguir aos poucos uma vida melhor, atingir a felicidade, né, que no livro eles chamam de felicidade eterna. As bases da reforma íntima foram lançadas por Allan Kardec e a gente pode tê-las na pergunta 919. Qual é o meio mais prático para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? A resposta dos Espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a questão de nós estarmos falando sobre reforma íntima, ela está obrigatoriamente relacionada com o fato, né, lembrando que isso é um processo educativo, da nossa disposição para o conhecimento conosco, conhecimento da gente, mas é um conhecimento maduro, né? Esse é um processo de conhecimento de verdade, honesto, transparente, uma disposição íntima de olharmos para nós com carinho, respeitando a forma como a gente é, mas sem deixar de lado também os defeitos, os vícios ou as partes que a gente realmente não gosta, que a gente verifica que não estão de acordo com aquilo que os espíritos superiores vão nos mostrando como sendo melhores maneiras de a gente se comportar. A disposição de se conhecer, a disposição de a gente conhecer a si mesmo, surge basicamente de duas formas. Naturalmente, como fruto do processo de amadurecimento, ou provocada pela ação do sofrimento, que eles chamam de sofrimento renovador. É aquele que sensibiliza a criatura, desperta para valores novos. Então, uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor. Aqui não há um juízo, são só caminhos utilizados por Deus para que possamos nós encaminharmos a nós mesmos na senda do progresso, assim, nas decisões e nas escolhas de nos melhorarmos. A questão de se conhecer a si mesmo, esse processo a gente chama de autoanálise. Não é um processo fácil. No livro um dos livros que eu fiz essa pesquisa e que eu vou recomendar depois que todos possam estar fazendo uso dele, é a Reforma Íntima Sem Martírio, que foi escrito através do espírito da Irmã do Fogo. Na época, o Kardec teria sido uma das médiuns que ajudou a consecução dos trabalhos da sistematização da doutrina. Ela nos deixa sempre alerta para o fato de que o processo da reforma íntima é um processo difícil em si. Não é fácil olhar para a gente mesmo atrás dos nossos defeitos. Eu vejo muita gente dizer assim, qual é o seu defeito? É querer tudo muito perfeito, né? Então, a gente sempre tem, assim, não tem uma propensão muito fácil a entrar em contato conosco, no sentido de identificar aquilo que não está legal, aquilo que não está bom. Porque nem sempre os nossos defeitos são aqueles que nos incomodam. Às vezes são aqueles que incomodam aos outros e nós não nos damos conta. Então ela fala que avaliar nossas ações, comportamentos, nossa personalidade não é um exercício fácil. Não é interessante fazer autocrítica. Mas também não admitir nossos defeitos e somente tendo a disposição para apontar o dedo para os defeitos dos outros, isso vai acabar dificultando a nossa evolução. A autoanálise é um processo sistemático, deve ser permanente. O Livro dos Espíritos diz que a base do processo
a virtude do processo educativo reside mais na persistência do que na intensidade. É melhor uma dosagem pequena, diária, do que tentar fazer tudo num dia, numa semana. É um processo contínuo. Precisamos, tendo isso em mente, sair da condição de indivíduos guiados, né, conduzidos pela vida, pelo cotidiano, enfim, pela necessidade de sobrevivência. Precisamos ter em mente que podemos reagir, mudar e, de certa forma, passarmos de conduzidos a condutores, com amplo conhecimento de nossas potencialidades. Quando ele fala isso, me remete ao fato de que, por incrível que pareça, quando a gente fala em autocrítica, a gente pensa logo em identificação de defeitos, né? A irmã Stufo, ela continua nos alertando pelo seguinte: com quais armas você acha que vai tomar a sua vida em suas mãos e dar conta de promover as melhoras que você acha que devem ser levadas a efeito? Quais são as armas que você imagina? Então ela nos aponta e diz o seguinte: são essas mesmas que você está intuindo, são as nossas qualidades. Então a autocrítica, gente, não é só o fato de achar coisas ruins. A autocrítica é também identificar as qualidades, que elas serão as armas com as quais nós vamos conquistar, transformar as partes, aquelas partes que nós identificamos como não boas ainda. Então, o processo de mudança de perspectiva também começa aí. Falamos em autocrítica, já ficamos com o pé atrás, já começamos a sofrer de antemão. A irmã Stufo, ela nos alerta: aproveite o momento da autocrítica para achar suas qualidades, porque é um patrimônio que, inclusive, ainda que a gente não tenha consciência perfeita desse movimento, as nossas qualidades, elas foram também processos, são virtudes que nós conquistamos. Pode ser até que não tenhamos ainda, antes de conhecer os mecanismos reencarnatórios, a doutrina espírita, a gente não tenha uma consciência de todas as relações de causa e efeito disso, as suas consequências, mas são resultados dos nossos esforços, são pontos a serem comemorados, são pontos a serem valorizados. Então, ela disse o seguinte: muitas vezes olhamos as virtudes com um pouco de alegria, mas olhamos a imensidão de defeitos com muita tristeza e às vezes com negação. E, nesse sentido, olhar para a gente com amor passa a ser uma alternativa quase que obrigatória para que a gente possa dar conta desse processo, esse processo que é muito sério, que é o nosso processo de amadurecimento. E ela nos lembra que a base fundamental para essa reforma e está lá no Evangelho, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma frase que a gente vive a repetir e nem sempre nos damos conta da qualidade das informações, ou da qualidade do conteúdo, da essência do pensamento que está contido aí dentro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Veja só, ser egoísta, olhar só para você, não é amar. Muitas vezes a gente fala: não, a pessoa ama só ela mesma. Quando a gente é egoísta, ou quando a gente só olha para a gente, isso não é um ato de amor. O ato de amor consiste ele está intimamente com o acolhimento, com a caridade. Então, quando olhamos para os nossos defeitos, se ficamos tristes, assim, revoltos, tentamos negar, aí está faltando amor com a gente. Como a gente olha uma pessoa que a gente gosta muito, que nos fez, às vezes, está caminhando e às vezes tropeça no nosso pé, muitas vezes, as pessoas com palavras, no momento ruim, nos ferem, e nós, por gostarmos muito dessas pessoas, acabamos relevando. Sabemos que a pessoa não é assim,
sabemos que são momentos, sabemos que ela pode melhorar, às vezes precisa de um abraço, às vezes precisa de um acolhimento. E nós também somos assim, nós podemos ser assim conosco mesmo. Às vezes olhar os nossos defeitos e olhar para a gente com o mesmo carinho que a gente olha para quem a gente ama. Essa é a proposta do ao próximo como a nós mesmos. Nesse sentido, também tomei a liberdade de fazer uma pesquisa bem interessante. Eu gosto muito da mitologia grega. As parábolas e metáforas, né, as histórias também tem no Evangelho, Jesus também faz menção a isso, mas antes de Jesus, já na sociedade grega, na civilização grega, que deu origem à nossa civilização ocidental, as parábolas e metáforas sempre foram utilizadas por líderes e por orientadores para conduzirem o pensamento, para orientarem, organizarem o nosso pensamento. Uma das fontes mais utilizadas é exatamente a mitologia. Tá? Trabalhar com mitos, estudar os mitos, ter essa oportunidade, é entrar em contato com algo que vivenciamos. E nesse sentido, através das histórias da mitologia, da narrativa, das façanhas dos deuses, né? Essas narrativas com seres sobrenaturais, heróis, que executam proezas extraordinárias, temos a chance de ver o sentido de determinados comportamentos que são humanos e que são tão comuns, tão conhecidos desde há muito tempo. Então ele diz que o mito é o sentido, é o significado, uma representação dramática da nossa sabedoria ancestral, nossa sabedoria moral, tá? E que o mito então utiliza a totalidade dos sentidos e não somente o intelecto. Ele consegue balancear a razão e a emoção. Tá? E nesse sentido então, a mitologia ajudaria a contribuir no desenvolvimento coletivo, individual, né, com consequência no desenvolvimento coletivo. Freud, por exemplo, pai da psicanálise, ele usou muito como fundamento a mitologia, por ela representar um imenso reservatório de histórias e narrativas onde se encontram, então, expressões simbólicas dos sentimentos e das atitudes inconscientes do ser humano. Por que eu quis fazer isso? Porque quando a gente fala em reforma íntima sem dor, né, reforma íntima sem martírio, a gente está olhando então para um fato de que existe dor, de que existe sofrimento. E a irmã Stufo, ela quer exatamente ela quer chamar a atenção para um aspecto muito importante, que a dor, ela não é só de uma natureza. Existe uma dor que é a dor natural dos processos, aquela que são provenientes das dificuldades que nós temos que vencer, e existe a dor do martírio, aquele que é o sofrimento desnecessário, é aquele que vem da forma como a gente reage às dificuldades. Tá? E ela diz que isso é muito importante no processo da reforma íntima. Por quê? Porque a dor, ela conduz ao progresso, e o martírio não, ao contrário, ele estaciona. E muitas vezes nessa confusão nós acabamos perdendo tempo no nosso processo de reforma, achando que estamos evoluindo e na verdade estamos parados. Mas é bacana porque eu fui lá ver o mito do Prometeu, né? Os gregos antigos tinham o mito do Prometeu. Prometeu era o nome de um titã que vivia no Monte Olimpo e percebeu que os seres humanos não conheciam o fogo. É uma história, né? Faz parte da mitologia, é uma lenda. Assim, Prometeu, olhando a humanidade, roubou o fogo dos deuses para levá-lo aos mortais. Para os gregos, então, nasceu daí a civilização. Não só no que diz respeito às atividades do cotidiano, né? Comer, cozinhar, fazer roupas, mas também no sentido mais sofisticado, das artes, da filosofia, da ciência, do teatro, dos dramas, enfim, da própria cultura. Mas esse é o ponto importante na questão do mito de Prometeu.
Zeus, né, que era o supra, o deus mais supra, mais o top, né, ele ofendeu-se e ordenou então que Prometeu, por ter roubado o fogo e dado à humanidade, aos mortais, fosse punido. Então, qual foi a punição? Mandou prender em correntes no alto do Monte Cáucaso. E todas as manhãs, um abutre, em algumas versões, uma águia, vinha devorar-lhe, bicar o fígado, né? Que consistia num sofrimento. À noite, entretanto, o fígado se regenerava. No dia seguinte, vinha a águia de novo, bicar o fígado, e à noite o fígado se regenerava. E assim, durante muitos anos, até que Hércules, que todos conhecemos, veio salvá-lo, é um dos 12 trabalhos do Hércules, e veio substituir então Prometeu, colocou no lugar do Prometeu um outro monstrinho. Mas o importante aqui, que nessa história, uma vez solto, é importante a gente perceber a relação já que existia de sofrimento com, dentro da mitologia, o sofrimento com o trabalho. Porque quando o Prometeu vem trazer o fogo, simbolicamente ele está nos trazer a luz, ele está nos trazer o progresso, ele está nos trazer as condições de fazermos a nossa evolução, a nossa jornada evolutiva como sociedade, como civilização. E por isso ele teria sido punido. Na verdade, como Freud diria, né, Freud explica, isso seria um mecanismo de projeção, é a forma como a gente entende essa questão, né? Que dentro da senda, dentro do caminho do progresso, da nossa renovação, o sofrimento tem que estar presente. Aquela história de, né, a dor fazer parte do progresso. Esse é um tipo de sofrimento que a gente pode dizer que faz parte, né, da humanidade desde sempre. Tá? É muito importante aqui a gente explorar a relação do mito com o processo de iluminação da nossa sociedade ocidental que aconteceu por ocasião do iluminismo. Então, nós concluímos ali no estudo do mito que revela-se de uma maneira essencial a exigência do trabalho, da presença do sofrimento como as condições de uma existência humana definida e considerada do ponto de vista do iluminismo, do progresso, do desenvolvimento. Então, de fato, sempre o trabalho, o sacrifício, ele está associado ao desenvolvimento. Tá? Então, dessa maneira, a gente pode dizer que Prometeu representa uma imagem da condição humana, cuja sabedoria é conquistada pelo trabalho e pela dor. Por outro lado, eu fui atrás de um outro mito, que também poderia nos resgatar, ou poderia nos dar uma pista da questão do sofrimento e da dor, que é o mito de Sísifo. O Sísifo é uma outra história, uma outra narrativa. Na época era o rei da Tessália, era filho de Éolo. Éolo é o deus dos ventos. Sísifo tinha a fama de ser o mais habilidoso e esperto dos homens naquela época. E por essa razão, até na mitologia, disse que ele era o pai de Ulisses. Ulisses, ou Odisseu, é o nome que dá origem à famosa Odisseia, né? Poema épico que nos trouxe as histórias da mitologia, uma das histórias da mitologia. Então, Sísifo, esse cara esperto, despertou a ira também de Zeus quando ele ficou sabendo de um detalhe e foi fazer ficou sabendo de um detalhe de Zeus e foi contar ao deus dos rios que Zeus tinha sequestrado a filha do deus dos rios. Ele contou para ele quem era que tinha sequestrado. Zeus ficou bastante bravo e mandou o deus da morte, né, o Thanatos, perseguir o Sísifo. Mas ele conseguiu de novo enganar e prender o Thanatos.
Então foi que Hermes, o deus mensageiro e condutor das almas, decidiu castigá-lo pessoalmente, infligindo um duro castigo a Sísifo, pior do que a morte, já que ele tinha vencido a morte. Sísifo foi condenado para todo sempre a empurrar uma pedra até a parte de cima de um monte, e toda vez que a pedra chegava lá em cima, tinha que deixar a pedra cair, e depois ele ia lá embaixo, cortava a pedra, levava até o monte de novo, chegando lá em cima, deixava a pedra cair, e assim sucessivamente durante a eternidade. Então, nesse caso, a gente vê que também é um sofrimento, mas ele tem uma natureza diferente. Ele está associado com a repetição. Você pegar uma pedra, levar em cima, deixar ela cair, pegar uma pedra, levar em cima, deixar ela cair, qual é o propósito? Qual seria o propósito disso? Isso nos mostra, então, a mitologia nos mostra que existe um aspecto de sofrimento que diz respeito às repetições inconscientes que fazemos, achando que estamos evoluindo, estamos sendo úteis de alguma forma, que aquilo está se prestando a alguma coisa, e na verdade não está. Você veja, na mitologia vamos encontrar duas narrativas que contêm a essência dessa questão que a irmã Dufour veio nos falar nesse livro, que é o Reforma Íntima Sem Martírio. Achei muito interessante. A questão da repetição, ela está relacionada com nossas frustrações, que muitas vezes, imbuídos da força de vontade de fazer as coisas, nos automatismos, tendo que alimentar, levar filho, percebemos que nós tentamos fazer certas coisas e não conseguimos, que não temos sucesso. Tá? Por outro lado, também não fazemos uma autocrítica, uma análise do que está acontecendo, e parece que então levamos as pedras para cima, as pedras rolam para baixo, levamos as pedras para cima e levamos as pedras para baixo. Essa frustração, ela nos leva então a uma chamada de responsabilidade, pois, como o Sísifo, padecemos de uma carga imposta para, às vezes, sentimos que às vezes não temos controle sobre essa carga. E na verdade não. Tá? Não somos vítimas da autoridade divina. Temos em nós mesmos o poder de agir sobre essa força e encontrar para ela um outro rumo. Esse sentido é legal também no Evangelho, em Romanos capítulo 7, versículo 19, a famosa frase de Paulo de Tarso que nos diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Bom, a irmã Dufour, tendo em vista essas duas questões, ela vem nos dar um abraço por escrito, dizendo o seguinte: alma querida nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por você nutrir objetivos de transformação íntima. Faz parte da vida e do pensamento do homem desde os tempos que nem imaginamos. Então, como a gente pode ver, como nós pudemos ver, quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo mesmo. A ausência se você não entender exatamente aonde você está em termos morais, qual que é a sua situação, como você vai planejar um caminho, um percurso que te leve à transformação? Muito difícil. A gente sabe que não existe reforma sem dores. E aí é que é muito oportuno nós fazermos as diferenciações das dores que são referentes ao crescimento, daquelas que decorrem, então, da nossa incapacidade ainda momentânea de lidar com as forças inconscientes, aquelas forças que nós mesmos ainda ignoramos em nós e que nos impedem, às vezes, sem que a gente se dê conta, a gente acha que a gente é vítima, que Deus está nos perseguindo, que estão nos atrasando, enfim, na verdade, às vezes é uma falta de tempo, uma falta de disposição para a gente entrar em contato conosco mesmo.
essa distinção entre ambas tornará o programa de melhoria pessoal mais eficaz, e esse é o segredo para tornar o processo da reforma íntima menos doloroso. Então, cabe lembrar que, mais do que controle dos nossos impulsos, através de disciplinas inflexíveis, mais do que isso, educação. Mais do que rigidez, acolhimento, identificação das nossas qualidades e desenvolvimento dessas, potencializar as nossas, desenvolvimento de novas qualidades. Nesse sentido, vamos caminhando em direção à maturidade, que pode ser definida, então, pela capacidade individual de ouvirmos a consciência em detrimento dos apelos do nosso ego. Quanto mais fizermos isso, mais seremos maduros, mais seremos libertos. Ela nos lembra que, nesse sentido, estaremos perto da saúde. E a saúde consiste em estar em contato com a nossa consciência. E a doença é exatamente não ter contato com a nossa consciência. Estar escravo da inconsciência, através dos automatismos do ego. Então, ela vai deixar uma dica bastante interessante para que a gente tenha sempre em mente essa questão do martírio. Se a gente tivesse que dar um grande exemplo, porque isso às vezes é uma questão em que a gente tem alguma dificuldade de compreensão, mas que pode nos levar a gente a um caminho menos doloroso, é entender a questão do martírio. E ela diz o seguinte: se eu pudesse identificar um ponto que reflete bem isso, aquele que está presente quando a gente fala assim, não posso falhar, né? Não posso errar, essa coisa fica dura que nos dá um medo, chama-se perfeccionismo. Ela diz que é uma das fontes de martírio que costuma dizimar a energia de muitos aprendizes da espiritualização. Querendo se transformar, partem para um processo de não aceitação de si mesmo, e de eterna autorreprovação, coisas muito cruéis que nos inclinam para a condenação e não para a caridade. Eu queria deixar esses aspectos com vocês. Queria compartilhar essas pesquisas, né, o resultado dessas pesquisas, dessas leituras que eu fiz com vocês, e desejar a vocês uma ótima semana para frente.